Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Eu posso dizer boa noite agora porque são 23 horas desse sábado, começando mais um programa Mistérios do Universo comigo, com o professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica, Tony Hitchell. Então acesse ali um pouco mais sobre o meu trabalho no webterapias.com.br, webterapias.com.br. Esse é o meu portal e ali você terá todas as informações desse que vos fala, né? E também você tem a ligação entre os canais do YouTube, né? Que ali é o Web Terapias e professor Tony Hitchell. Lembrando que Tony é T-H-O-N-Y, Hitchell com 2 Cs. Então esse é meu nome e você verá ali meus trabalhos e meus vídeos. Então que eu quero convidá-los, né? Depois de ontem, né? Que foi uma sexta-feira 13, aliás. Algumas pessoas ficaram com medo, afinal de contas, a segunda sexta-feira do ano de 2017 e já começa como sexta 13. Então, veja bem, as pessoas precisam entender, e é justamente sobre esse tema que eu quero falar, essa questão de medo, essa questão de apreensão. E tem umas coisas muito mais interessantes, né? Eu trago minha experiência mundial, minha experiência de iniciações por vários locais do planeta, onde eu fui iniciado por mestres, e que me falaram, eu sempre digo que hoje não existem mais mestres, né? Infelizmente, chegamos em 2017, onde você se torna mestre de si mesmo. E nessa tônica de 2017, chegamos na quarta dimensão, de 2006, 21 de março, para agora, entramos na quarta dimensão, e essa é uma das transferências energéticas mais complexas que teremos para a humanidade, né? A minha canalização, ela vem desde criança, vem de Sirius, tá? Sirius é uma canalização muito forte, são as 3 estrelas de Sirius, Sirius A, B e C, né? E isso ficou muito forte quando tive contato com algumas tribos também africanas em outras iniciações, e aí fizeram todas as conexões realmente do que eu falava quando era criança para o que eu tenho agora. E é justamente sobre isso que a gente fala nesse programa, Mistérios do Universo. Por que estamos vibrando tudo isso? E agora chegamos nessa quarta dimensão, que, como eu estava falando, ela é a mais difícil de ser feita pelo ser humano. Porque saímos da tridimensão, né? Da terceira dimensão, onde a gente tinha coisas normais, né? Então a gente tinha largura, altura, comprimento, profundidade, coisas normais, né? Então o mundo era tridimensional e partimos para uma quarta dimensão onde temos o espaço-tempo. Por isso que eu falo sempre de física quântica. Esse é meu tema de pesquisa e, aliás, pasmem, né? Desde 1985, vocês ouvem recentemente de física quântica. Eu desde 85 falo sobre essas coisas, né? São temas de pesquisas e trago essa pesquisa definitivamente quando eu optei em ficar aqui no Brasil em 2005 para frente, para justamente trazer a vocês toda essa sabedoria, né? Toda essa evolução. E por que é tão difícil agora a gente sair dessa terceira dimensão que não existe mais, que é o mundo passado, né? É a grande mudança de dimensão, ela aconteceu em 2006, 21 de março de 2006, então ela parte de terceira para quarta dimensão, e agora, nesses anos de 2017 que vivemos hoje, sobre a tônica do Sol, não entramos ainda na Ed de Saturno, a gente está nessa energia muito forte, né? E vocês ainda estão vibrando o passado da terceira dimensão. Eu digo vocês, né? Porque a grande maioria, principalmente a nível Brasil, está perdida, né? Chegamos num ponto que se fala muito em crise. E como eu falei no ano passado, vocês tiveram a chance de uma energia muito poderosa, vindo da Ed de Marte, entrando para o Sol, né? Que não é astrologia, e sim sabedoria iniciática. E essas iniciações que eu tive traz essa sabedoria, que a gente sempre fala que a sabedoria passada é de mestre e discípulo, e ela vem
trazendo todo esse ensinamento. Então vocês entraram numa energia muito forte de Marte para o Sol, e essa energia do Sol vocês perderam, né? Todo mundo perdeu, a grande maioria. Para mim foi muito bom 2016, foi um ano maravilhoso. Por quê? Eu sou melhor que vocês? Não, eu sou igual a vocês, eu sou um ser humano aqui no planeta Terra. A diferença é que eu tenho canalização de Sirius desde criança, e sou sensitivo. Mas a realidade, pessoal, é que eu não vibrei essa energia de tristeza que vocês falaram tanto, de falência, de desgraça, né? E como eu falei, eu alertei todo mundo, falei, não entre nessa vibração, não entre nessa coisa, porque você começa a formar formas pensamentos, né? E formas pensamentos, né? O Kama Rupa gera essa energia que se torna tudo verdade, né? O que você pensa se torna realidade. O que é uma energia, que a gente fala em física quântica, que é uma energia que ela está no mundo das ideias, né? Então ela é apenas uma forma de onda, ela se torna uma matéria densa, que se torna realidade, né? E para você ter ideia de peso energético, né? Peso energético, pense, por exemplo, num saco, né? Quando você for em material de construção, for nesses home center, nesses locais de bricolagem, pega ali um pacotinho de argamassa, por exemplo. Você perceberá que 1 quilo, né? Um pacote de 1 quilo, a proporção dele não é tão grande, mas a densidade é muito grande. Então você vê que parece que tem chumbo ali no saquinho. E mais ou menos é isso mesmo, né? Materiais mais pesados como o chumbo, eles têm menos espaço externo, mas a densidade, o acúmulo de energia é muito maior, por isso que eles se tornam pesados, né? É até engraçado, às vezes a pessoa acha que pelo volume será uma coisa leve de carregar, e aí ela pega aquilo lá na mão e de repente aquilo é muito pesado, né? E é exatamente a densidade energética para as coisas se tornarem realmente materiais, né? Então imagina a quantidade de energia acumulada ali, né? Então o que eu quero convidar é isso. As pessoas passaram o ano passado inteiro, né, 2016, reclamando, entrando numa onda. Eu sempre alertei, falei, olha, não morreram 20 milhões de pessoas no Brasil. Todo mundo continua abastecendo carro, comendo, trabalhando, e de repente todo mundo foi, e o negócio estourou, tanto para os ricos quanto para os pobres, e todo mundo ficou nessa especulação. E aí vocês entraram realmente no que o planeta quer, né? No que, principalmente a nível Brasil, o mal quer. Realmente é o medo, vibrar o medo, vibrar essa desgraça. Porque o medo faz você ficar acuado, faz você ficar parado e você não realiza mais nada. Então muita gente deixou de viajar no final de ano, muita gente deixou de passar em consultas comigo, muita gente deixou de fazer atendimentos, muita gente deixou de comprar coisas, porque infelizmente ficaram no medo. E aí o que vai acontecer? Forma os pensamentos, torna-se realidade e a gente entra nessa vibe de falência, de desgraça e tudo de ruim. Mas eu posso falar de boca cheia, né? Porque eu viajei o mundo, então eu posso falar de boca cheia que vocês estão no Brasil, eu também estou aqui no Brasil. O melhor país do planeta, na minha opinião. De natureza, de situações, de condições, de tudo. Eu sempre falo uma coisa que até as pessoas ficam meio chateadas, mas eu garanto para vocês que o Brasil tranquilamente viveria 100% bem e seria rico só com agricultura e turismo. Não precisaria nem indústria. Eu sei, muita gente da indústria fica chateado quando eu falo isso. Eu também sou empresário, além de professor e pesquisador. Mas é verdade, pessoal. A riqueza que vocês têm aqui no Brasil, que nós vivemos essa riqueza, ela é muito grande. A abundância de recursos naturais é muito grande. Então, percebe-se que não condiz a realidade com a condição, né? Existe uma lacuna, que é justamente essa dominação que eu sempre falo em vídeos anteriores, eu comento sobre mistérios do universo, porque chegamos nesse ponto. E a ruptura, né, acontece nesse momento. Estamos com a terceira dimensão que já é passado há praticamente 10 anos, caramba. 2006, estamos em 2017 agora, são já 10 anos de quarta dimensão que as pessoas não estão vivendo isso. Poucos são que estão vibrando a quarta dimensão. E o interessante é que na quarta dimensão não existe mais o medo, né? Porque a gente vai partir por uma realidade que é muito ligada aos nossos amigos extraterrestres, aos nossos amigos de outras galáxias, né? E o planeta Terra, ele tem uma condição que eu repito, ela é muito triste, que é a dualidade. Então tudo é dual. E a grande dualidade que você tem é justamente essa questão do medo e do amor. Duas energias, duas tônicas energéticas que fazem você existir no planeta Terra. Foi aí uma grande manipulação para criar a normalidade humana, criar o medo e criar o amor.
Então a dualidade por si já é ruim. E quando você cria uma dualidade entre o ruim e o bom, então aí piora mais ainda. E que amor que é esse? E que medo que é esse? Então podemos começar pelo mais simples de explicar. O mais simples é o amor, né? O amor, ele vem de um processo muito interessante que eu falo muito no meu trabalho, que é a relocação quântica energética. Aliás, acesse ali webterapias.com.br, agende seu atendimento com a relocação quântica energética. Esse método foi desenvolvido por mim e eu trouxe para o Brasil e faço isso, né? E muito efetivamente ele é, desde 2014, um dos métodos mais interessantes para relocar a sua energia. E você vai entender a partir do momento agora que eu explico sobre a questão do amor. Então o amor, ele não é um sentimento, tá? Muita gente fica chateado que eu falo isso, mas esse sentimento meloso de eu amar, de eu morrer de amor, eu morrer não sei do quê. O amor não é assim, né? Amor de pai e filho, pai de mãe, amor entre casais, amor a um bichinho, amor a um país. O amor, na verdade, que eu falo, é uma energia. Não é amor-sentimento. Amor-sentimento é coisa de humano. Aliás, eu convido vocês a entenderem as coisas não pelo lado humanoide. Porque a grande manipulação que aconteceu nos humanos foi justamente criar essa anomalia, de criar você com a mente cerebral, uma mente que você pensa e ela racionaliza de forma humana. E que a gente está falando de coisas evoluídas. Quem são os humanos para entender o que é quarta dimensão? Tem seres intergalácticos que são de 28ª dimensão. Nós estamos ainda brincando na terceira que acabou. Olha a situação que vocês estão vivendo. Então, quando falamos em mistérios do universo, precisa entender que o amor é uma energia. E esse amor, ele vinha de Sirius, né? Sirius, que tem toda a genética humana, ele traz toda essa energia de amor e ela não vem direto de Sirius. Ela passa pelo astro Sol, né? Um astro quente, né? Que a gente acha que só manda calor porque o planeta Terra, mas não. Ele manda a energia do amor e ela vem para vocês aqui. Então, Sirius, Sol, entra no planeta Terra. E aí ela vem aqui no chakra cardíaco, que é esse chakra aqui no meio, onde temos a glândula chamada timo, que para a maioria dos seres humanos do planeta Terra, ela está atrofiada. Tem uma minoria que não é atrofiado, mas a maioria está atrofiada. E há muito tempo atrás a medicina falava que não sabia para que existia aquilo, né? Mas hoje você já pode entender que essa glândula é a conexão, né, com esse amor de Sirius, que está em toda a informação genética do planeta Terra, do que é o ser humano. Mas eu não posso me estender muito aqui porque o programa é curto, mas em outros vídeos eu explico claramente o que aconteceu da dominação energética, que em determinado momento tiraram essa emanação de energia de Sirius, Sol e o homem no planeta Terra. Foi cortado. Criaram as blindagens em volta do planeta, que muitos chamam de estratosfera, ionosfera, tudo isso aí existe, mas são blindagens. E tem toda uma estratégia feita por seres que eu já falei em outras vezes aí. E vai ficar curioso? Veja meu material. Ou assista meus eventos, meus workshops, meus seminários, meus cursos. Aí você vai entender muito o que eu estou falando. E aí o que acontece hoje, né? Hoje a gente chega na quarta dimensão e a cada 50 mil anos existe uma abertura, porque essa energia de amor se torna muito forte e esses seres não conseguem dominar essa energia 100%. Então há como se fosse uma brecha dessa energia vazando novamente para dentro do planeta Terra, né? Ela entrando do Sol para cá e é onde vocês podem ter essa chance, porque a dominação dura praticamente 500 mil anos e agora é a 10ª tentativa de resgate dessa ligação de vocês. Uma vez resgatados, aí vocês já têm essa conexão, já têm novamente essa realidade energética com a evolução, né? Novamente com a sua essência, né? Então, esse é um trabalho que eu trago. Quando a gente faz a relocação quântica energética, então o que acontece? Essa abertura energética se torna mais forte, porque como eu tenho a canalização de Sirius, eu desenvolvi chaves, né? Que elas trabalham de forma quântica e ela vai trazer pacotes informacionais para você. Então, cada um vai ter uma chave, que são determinados por grupos, e essas chaves fazem a abertura desse centro aqui de energia que você tem no coração, com essa ligação do Sol e com a ligação de Sirius. Resultados que você tem disso, né? Muitas pessoas sentem presenças, muitas pessoas têm lembranças, muitas pessoas têm clarezas, mas a realidade é uma só. Você tem tudo isso porque você começa a expandir o seu número de possibilidades de existências, né? O que você pode fazer na sua vida? O que você pode realizar? Quando falamos em quântica, o que existe de possibilidades?
N possibilidades. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. É tudo de forma N. N é um número que a gente usa em física, né? Que significa um número infinito, né? Não é aquele o 8 do infinito, né? É o N. Então, o que a gente pode optar, né? Vamos pegar um exemplo simples. Que chicletes que você quer? Que bala que você quer? Hortelã ou tutti-frutti? Só tem 2 tipos, morango, talvez, uva. Mas não pode ter um sabor misturado, não pode ter uma coisa diferente. Então, quando a gente fala para você, escolha alguma coisa, aí entra a sua mente humana que te limita nessa escolha. Acabou. Então você vai ter no seu banco de dados um download de informações e fala, bom, é isso que eu quero. Mas o universo traz N possibilidades, porque estamos falando de Sirius, pô, que é a essência humana no planeta Terra. E aí, quando a gente faz a relocação quântica energética na pessoa, no paciente, ela começa a abrir esse campo de informações. E é muito gostoso, né? Então acesse lá webterapias.com.br para você entender um pouco mais sobre esse processo e esse método que foi criado por mim e trazido para vocês, que está revolucionando muita gente, né? Então aproveite que a gente está com coisas muito legais para 2017. Eu estou fazendo a minha parte, eu não estou nessa crise que vocês estão falando e não vou estar mesmo, porque isso não faz parte da minha frequência. Eu estou em outra vibe, outra frequência, outra vibração, e é isso que eu quero convidar vocês. Então, pegando esse gap, vamos explicar agora o que é o segundo problema. Então, nós temos o amor, que é uma energia que você pode estar conectado. E o ser humano, então, está ou no amor ou no medo, que é uma segunda energia. Então, uma energia do bem, que é podemos dizer, né, bem e do mal, mas não é isso, pessoal. A dualidade é humana. Fica difícil explicar para vocês de forma humana as coisas. Eu já não penso com forma humana desde criança, mas pensar humanamente sem dualidade fica difícil. Então, vamos tentar explicar nas palavras que vocês entendem. Então, o amor é uma energia, entre aspas, do bem, ou energia positiva, né? Que não existe positivo, negativo, ruim, né? Às vezes o negativo é bom, às vezes o negativo é ruim. O positivo é bom ou o positivo é ruim. Depende o contexto, porque é a energia que estamos falando, né? Então existe também a energia do mal, entre aspas, chamada medo, né? Então uma te limita, outra te expande. O amor te expande, o medo te limita. A alegria te faz ficar numa situação em que as coisas fazem um sentido diferente, né? Então as pessoas que vêm numa corrente de medo, elas já vêm, a Kabbalah se fala muito isso, né? Os 2 filhos, Caim e Abel, em todas as iniciações também se fala muito isso, qual a vibração que você tem, vermelho ou verde. Então são energias que elas vão te limitando. Quando você está no medo, você está numa coluna onde você vai vibrar nesse medo. E esse medo traz todas as coisas ruins que temos no planeta, entre aspas. E também profissões ligadas a esse medo. Ou seja, e se você está no amor, você traz essas informações ligadas à evolução e também coisas ligadas a realmente o crescimento. Bom, as 2 opções você pode viver. Apesar da sua árvore genealógica te trazer para uma coluna ou para uma outra, você pode pender, você pode ser uma pessoa amorosa ligada ao medo, ou você pode ser uma pessoa medrosa ligada ao amor. Olha como é difícil explicar essas coisas de forma humana, tá? Mas eu quero convidar você a 2017 a sentir essa energia. Tem um programa que eu fiz aqui sobre os sensitivos, né? O que é ser sensitivo? E foi de boa repercussão. Muitas pessoas comentaram que elas são sensíveis, que elas escutam coisas e tal. Mas, na verdade, o que acontece? Quando você está no amor, você se torna mais sensível às coisas boas. Então, é como se você só olhasse as coisas boas, né? Olha que exemplo interessante. Vocês sabiam que quando chegaram as caravelas no Brasil, né, tem toda uma história, eu falei sobre os portugueses, sobre os índios, mas os índios não conseguiam ver as caravelas chegando na praia? Eles não viam. Imagina, uma caravela é grande, não é pequena, pô. É um barco muito grande, né, para atravessar Atlântico, atravessar Pacífico. E os índios não conseguiam ver esses barcos grandes aportarem na praia. Olha que interessante. Por quê? No conteúdo informacional do índio não tinha barco, né? Olha que interessante. Dos índios do Brasil que eu falo. Então, é a mesma coisa. Quando você está na energia do amor, no seu conteúdo informacional não tem o ruim, né? Não tem a desgraça, não tem a coisa que vai mal.
É a famosa ingenuidade, né, da criança, a criança ingênua e a criança inocente, né? Então a pessoa ela pode ser ingênua no sentido de não entender uma coisa, mas ela é inocente no sentido de não ter aquela maldade dentro dela. Olha que interessante isso, pessoal, para vocês pensarem. Então, às vezes a gente vai vendo países, por exemplo, que eles têm bom resultado, tem coisas boas acontecendo. Você já deve ter ouvido falar que na Europa, por exemplo, as casas têm a chave na porta, os carros ficam com a chave no contato, não há roubos, né? Algumas cidades do Brasil ainda são assim. Olha que interessante. Então, se você chegar para a pessoa e falar, você não tem medo de deixar a chave no contato do carro? Aí a pessoa fala, não, nem imagina que pode existir um roubo. Olha que interessante. Enquanto essas nações, elas crescem porque a confiança é muito grande dentro dela. Não é à toa que esses países evoluem. Participaram de guerras, tiveram desgraças também. Mas, por outro lado, mantiveram uma qualidade de inocência, né? Uma coisa bonita ligada entre eles. E é isso que não tem, por exemplo, no Brasil, infelizmente. Porque a ED do Brasil é ligada ao medo. E olha que coisa de louco. Porque eu estava falando que o Brasil é um dos, se eu não me engano, né? Quer dizer, pelos países que eu visitei, o Brasil, tenho certeza que é um dos países que tem mais riquezas que tem naturais. E, por outro lado, é um dos países que tem mais desconfiança em negócios. E o Brasil ele acompanha coisas ruins, infelizmente, né? A gente tá vendo tragédias aparecendo aí. Se você olhar a televisão, você não sai mais na rua. Parece que tem um comando à parte que está comandando o país. Pessoal, isso é um medo generalizado. É uma forma de dualizar as coisas, limitando vocês. Então essa energia do medo traz o quê? Por exemplo, desconfiança nos negócios, desconfiança do que eu estou falando aqui para vocês, né? Desconfiança com o seu namorado, com a sua namorada, desconfiança com as pessoas que, entre aspas, você ama, desconfianças de todas as coisas que podem estar acontecendo aí na sua vida, e aí você fala, não, eu não vou. E essa desconfiança te limita, te faz ser um ser mais parado, né? O medo é a melhor forma que tem para você mobilizar seres, né? Você não precisa fazer mais nada, não precisa pôr corrente, não precisa pôr nada, só põe medo, né? Então fala, ó, não sai lá fora porque tá chovendo canivete, ninguém vai sair, né? Quem vai ser besta de querer sair? Então, nações que trabalham no medo, né? A gente sabe que tem muitos países subdesenvolvidos que estão, infelizmente, na ED do medo, elas não evoluem. E são as nações que têm mais crime, mais mortes, mais coisas ruins, né? Por quê? O medo também faz as pessoas serem violentas. Eu não sei o que vai acontecer. De repente a pessoa mata o outro, porque não sabia que o outro vinha por trás, ou se ia ser um assalto ou não, né? Não está acontecendo um monte de coisa assim. Mas olha, pessoal, que eu quero convidá-los a realmente repensar. 2017 é um ano de grande transformação, né? Na numerologia fala-se que é o ano 1, que é o ano do início. Mas a gente fala que está na ED de Saturno, que começará muito forte a partir de junho. Até abril, que é que é o mês da transição para Saturno, vai ser normal. Você não vai sentir tanto o efeito de Saturno. Mas a partir de junho, as coisas serão muito fortes. E Saturno ele vem como um pai, né? Como um astro que ele traz a ordem, né? Que traz a coisa de você ser certo. Então o que eu quero convidar nessa ordem, realmente, de você estar na ordem do amor. Na coluna chamada amor e não na coluna chamada medo. Você tem essa opção. Mesmo você que está no medo, você pode mudar para o amor. E quando você vai do medo para o amor, você começa a não ver mais o mundo como um ambiente inóspito e uma coisa perigosa. E você entra para o mundo das opções, para o mundo das coisas boas, das possibilidades relacionadas ao amor. É isso que eu convido vocês. Então, toda essa gama de trabalho que eu faço é justamente para você acessar isso. A relocação quântica energética ela te ajuda muito nesse processo de você acessar esse amor, tá? Por isso, acesse ali o site webterapias.com.br webterapias.com.br. Lembrando que terapias é no plural. E você aprenderá um pouco mais sobre isso e agende o seu atendimento para você se transformar, porque não dá mais para viver nessa terceira dimensão de medo, porque ela não existe mais, isso é coisa do passado, pessoal. Agora é a energia do amor, e quando o amor vem,
Lembre-se, o sol, ele não escolhe para dar meio raio de sol para você. A natureza não escolhe para dar meia chuva. Os ventos não sopram pela metade. Tudo é abundante. E vocês estão na natureza mais abundante no planeta Terra, chamada Brasil. Pensem nisso. O Brasil ocupa os dois lados de um continente, a parte fria e a parte quente. A parte quente do Equador é a parte fria ligada à Patagônia, praticamente. Então veja bem nisso, onde vocês estão inseridos. Aproveitem essa chance. Ou seja, vejam esse trabalho. Honrar a todos e até o próximo programa. Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo. Acesse o site www.webterapias.com.br.